Alien. Surgido das sombras. Parte 3. Nada de bom. Capítulo 21. Dor. Relatório de progresso para Incorporação Veilan-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, não especificada, transmissão, pendente, a Samson atracou na Marion. O contato entre os computadores da nave da Dropship foi interrompido. Isso indica que Ripley ainda está a bordo. Não tenho ideia de quem mais está na nave ou do que aconteceu. Mas minha esperança persiste. Todos os sistemas de câmeras de vigilância e comunicação com a Marion estão ligados ao computador central. Tenho olhos e ouvidos por toda parte. Assim que eles abordarem na Marion, poderei avaliar a situação. Só depois disso decidirei as próximas ações. Localizei o alien perdido na Marion. Tenho acesso remoto completo às portas de segurança. Por enquanto, ele está preso no compartimento de carga #3. Ele permanece ali, imóvel e silencioso. Para caso eu precise dele. Seddon saiu pelo vácuo da anticâmara e se aproximou das portas que levavam ao corredor. Teriam que trancar essas portas e selar o buraco antes de pressurizar o corredor, e só depois disso poderiam acessar o resto da Marion, incluindo a ponte de atracação da Narcissus. A oficial de ciências desapareceu pela porta. Os outros esperaram, nervosos, na anticâmara, Ripley balançando para frente e para trás. As feridas no abdômen e no ombro doíam cada vez mais, mas ela acolhia a dor, usando-a para nutrir sua determinação. Haveria tempo para os remédios, e para o sono, depois. Seddon logo voltou, tudo tranquilo, e declarou. As portas ainda estão fechadas e seladas. Sua voz soava distorcida e crepitante pelo comunicador do traje, ótimo, e respondeu o mudança de planos. Vamos levar a célula de combustível antes de selar a porta de novo. Do contrário, vamos ficar indo e voltando ao abrir e fechar a porta danificada, e isso é encrenca na certa, mas e se a coisa aparecer e, começou Lachance, é um risco, concordou o Obo, reconhecendo o perigo. Tudo é um risco. Mas quanto mais tempo ficarmos de bobeira aqui, piores as coisas podem ficar. Tem um alien a bordo em algum lugar, a Marion vai cair e a inteligência artificial da Ripley pode estar ansiosa para transformar nosso dia em um inferno. O Ash não é minha inteligência artificial, e retrucou Ripley. É da Veilan. Tanto faz. Vamos tirar a célula da Samson e levá-la para o corredor. Aí podemos tratar de selar aquela porta. Eu monto guarda, e disse Seddon, você está bem? Perguntou Ripley. A oficial de ciências assentiu, depois se virou e desapareceu novamente pela porta com a pistola de spray ácido em riste. Ripley, você vai também, e disse o não use esse maçarico a não ser que seja absolutamente necessário. Ela concordou e seguiu Seddon, perguntando-se o que exatamente ele quisera dizer. Usá-lo no quê? Ou em quem? Ouviu o falando com Lachance e Cazenove sobre transportar a célula e ficou feliz em deixá-los cuidar disso. Ganhava uma chance de conversar. Seddon estava logo depois da porta, apoiada à parede. Ripley assentiu para ela, depois deu alguns passos na direção oposta. Não havia sinal de que alguma coisa estivera ali desde que partiram. Se o alien tivesse invadido aquela área, teria despressurizado a nave inteira. Estava em um ponto mais profundo, escondido. Talvez nunca mais o vissem, sua inteligência artificial, e começou Seddon. Ela quer o que eu tenho? Ripley notou que Seddon havia desligado os canais, de forma que o contato se dava só entre as duas. Fez o mesmo antes de responder, Ele fez o que pôde na Nostromo para conseguir uma amostra, e agora está fazendo de novo. Você fala como se ele fosse uma pessoa, ele era. Era Ash. Nenhum de nós sabia que era um androide. Você sabe como eles são avançados. Ele era estranho, acho. Reservado. Mas nunca tivemos motivo para suspeitar das intenções dele. Não até ele deixar um alien entrar na nave, ele está nos observando agora, não sei ao certo. Ripley não sabia até que ponto Ash havia chegado, quanto poderia se infiltrar. Mas, se os aliens eram seu pesadelo, ele era sua nêmesis. Temos que presumir que está, sim, ele não vai querer o resto de vocês, já afirmou Seddon. Só eu, se souber o que tenho dentro de mim, Ele vai querer colocar você em persona o mais rápido possível, depois levar você de volta à companhia. O resto de nós é só um transtorno, e depois? Ripley não sabia bem o que dizer, pois não tinha resposta.
A Veiga-Yutani já havia se mostrado brutal e obstinada em sua procura por qualquer artefato ou espécie alienígena útil e depois eles terão o que querem, e disse ela, finalmente, eu não vou, e declarou Seddon, eu sei. Ripley não conseguia olhá-la, é esquisito saber que vou morrer. Só tenho medo de como vai acontecer, não da morte em si, não vou deixar você sofrer, e disse Ripley. A Kasianov vai te dar alguma coisa quando chegar a hora. Para facilitar, e concordou Seddon, mas parecia em dúvida. Não tenho certeza de que vai ser tão fácil assim. Ripley também não tinha, e não podia mentir. Então, não disse nada, é só dor, e afirmou Seddon. Quando acontecer, vai doer, mas não importa. Um momento breve de dor e horror, e depois mais nada, nunca mais. Então, na verdade, não importa, sinto muito, sussurrou Ripley, piscando para conter as lágrimas. Elas vinham fácil demais, agora que ela as deixará cair. No começo, Seddon não respondeu. Mas Ripley a ouviu respirar, longa e lentamente, como que apreciando cada último resquício do ar comprimido disponível. Então, a oficial de ciências falou novamente, estranho. Ainda não consigo evitar meu fascínio por eles. São quase bonitos. Ficaram em silêncio por um tempo, e Oop surgiu da porta que levava à ponte de atracação. Indicou o ouvido com um gesto, e Ripley ligou de novo o comunicador. O que está havendo? Seddon e eu estávamos conversando. Ele apenas assentiu, levamos a célula. Ripley, vá na frente até a entrada da baia 4. Ele apontou, depois se virou. Seddon, volte pelas portas de segurança do corredor até as outras baías de atracação. Vou selar esta porta, depois vamos repressurizar, como? Perguntou Ripley, sinceramente. Ainda não descobri. Se simplesmente abrirmos as portas de segurança, a pressurização vai ser explosiva e vai nos esmagar. Temos que deixar o ar voltar de alguma forma, suponho que você não tenha outra furadeira? Oop balançou a cabeça, depois olhou para a pistola de spray ácido que pendia do próprio ombro e sorriu. Kasianov e Lachance apareceram com a célula de combustível. Empurraram-na pela porta, depois encostaram o vagonete à parede, deixem a célula bem presa à parede, e disse Oop. Então, fechou as portas e tirou um quadradinho de metal grosso do bolso, apertando-o contra o buraco que havia aberto ao sair da Marion. Tirou a mão, e o metal continuou onde estava, cola, e informou quando viu Ripley observando-o, a pressão do ar vai apertá-lo. Vai nos dar tempo suficiente. Ripley caminhou pelo corredor até ele se curvar rumo à baia 4. Parou quando viu a porta que conectava a ponte de atracação com sua nave a Marion, esperando por eles. Andar fazia as feridas doerem, mas ficar parada não trazia alívio. É só dor, Seddon havia dito. Não importa. Sentiu a umidade quente escorrendo pela lateral do corpo a partir do ombro. O ferimento ali havia reaberto. É só dor. Ela viu o ponto de onde viera pelo corredor curvo, e observou Lachance e Kasianov prenderem o vagonete e a célula de combustível com cintas de carga da Samsung. Fez a mesma coisa, amarrando-se com o cinto a um forte ponto de fixação, todos prontos? Perguntou Oop, desaparecendo na outra direção, seguindo Seddon rumo à junção de um corredor com outro, que saía da ponte de atracação arruinada. Qual é o plano? Perguntou Kasianov, espirrar ácido na porta, e disse Oop. Nada sutil, mas deve funcionar. Só que vai ficar meio turbulento aqui. Segurem os pintos, não temos pinto, babaca, e resmungou Kasianov, bom, segurem alguma outra coisa, então. Ele fez uma pausa, no 3. Ripley contou em silêncio. 1, 2, 3. Houve outra pausa. Então, Oop disse talvez não dê. Um assobio, depois um rugido quando o ar começou a inundar a área selada. Isso vai acordar Ash, pensou Ripley. Não conseguia evitar pensar no desgraçado como se fosse humano. Relatório de progresso, para Corporação Veiga-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, não especificada, transmissão, pendente, os sobreviventes incluem a subtenente Ripley. Estou satisfeito por ela ainda estar viva. Ela e eu somos próximos. Pelo que pude ver das câmeras de vigilância da Marion, parece estar ferida. Mas está andando. Ela me impressiona. Ter acordado de um sono tão longo para encarar a verdade de sua prolongada ausência e depois lidar com a situação de forma tão eficiente. Ela quase poderia ser um androide. Vou matá-la, assim como o engenheiro-chefe Oper, a doutora Kasianov e o piloto. A oficial de ciências Seddon carrega o embrião de um alien.
É frustrante que eu não consiga inferir mais detalhes, mas, pelas poucas conversas que monitorei, parece que sua condição é óbvia. Assim como sua intenção declarada de tirar a própria vida. Não posso permitir isso. Quando ela estiver a bordo da Narcissus e a nova célula de combustível estiver instalada, darei os passos necessários para completar minha missão. O rugido se reduziu a um assobio baixo, que logo se esvaeceu até o silêncio. Os ouvidos de Ripley tiniam. Ela olhou para o corredor e viu o Opa aparecer na curva, o capacete já removido. Estamos bem, e disse ele, chama isso de bem? Perguntou Lachance. Acho que borrei meu traje espacial, não seria a primeira vez, comentou Kasianov. Cedam? Perguntou Ripley, estou aqui. A voz soou fraca. Ela não tem muito tempo, pensou Ripley. Tirou o próprio capacete e o deixou pendurado, esperando não precisar dele outra vez. Ope e os outros empurraram a célula no vagonete e, quando chegaram à porta que levava à antecâmara da Baia 4, pararam. Lachance, volte e fique com Sedon, e disse Ope. E, Kasianov, você disse que talvez tivesse alguma coisa para ela? A médica tirou uma pequena seringa do bolso do cinto. É o melhor que posso fazer, e declarou. O que isso quer dizer? Inquiriu Ripley. Quer dizer que não será indolor. Se estivesse na ala médica eu encontraria coisa melhor, mas, com o material limitado que tenho à mão, é só isso. Opa sentiu, a expressão fechada, vamos nos preparar para voar. Opa abriu a porta, e Ripley e Kasianov passaram empurrando o vagonete. O movimento foi súbito, inesperado, a coisa sibilante saltando sobre eles de onde estivera agachada ao lado da porta. Kasianov gritou e recuou, mas Ripley pensou rápido, agachando-se e abrindo os braços. Jonese. Chamou ela. Ei, sou eu, está tudo bem, seu gato burro. Jonese se agachou diante dela por um momento, sibilando outra vez. Então, esfregou-se nas pernas dela e deixou que ela o pegasse no colo. Puta merda, e disse Kasianov. Puta merda, ele é assim mesmo, comentou Ripley, dando de ombros. A gente vai levá-lo também? Perguntou a médica. Ripley nem havia pensado nisso. Em um módulo construído para levar 4 já era ruim. Ainda precisavam se preparar para a duração extraordinária da jornada, fluido de resfriamento para o processador de atmosfera da nave, filtros para o purificador de água, comida e outros suprimentos. Mas um gato também? Com todos se revezando na câmara de estase, Jonese talvez nem vivesse o suficiente para sobreviver à viagem. Mas ela não conseguia nem considerar a ideia de deixá-lo para trás. A gente pensa nisso quando precisar, e disse Vamos. Tenho trabalho a fazer. Para Ripley, parecia estranho entrar na Narcissus mais uma vez. A urgência ainda estava lá, mas desta vez com um grupo diferente de pessoas. O perigo ainda era iminente, mas agora era composto de uma nave prestes a cair, um alien em algum lugar a bordo e um dos tripulantes esperando para dar à luz outra criatura. Jonese pulou dos braços dela e saltou delicadamente na câmara de estase, aninhando-se sob a cobertura da parte inferior, fora das vistas. Ripley queria tanto fazer a mesma coisa, Kasianov, e chamou ela. Sentiu-se subitamente tonta outra vez, como se a nave estivesse balançando e mudando de rumo. Talvez seja isso, pensou ela, talvez a gente esteja caindo e... Opa segurou quando ela desabou. Kasianov despiu o ombro dela e o sangue fluiu livremente, escurecendo o traje e pingando no chão. As suturas abriram e informou Kasianov. Vou refazê-las. Antes que Ripley pudesse se opor, a médica enfiou uma agulha no ombro dela e apertou o êmbolo até o fim. O torpor se espalhou. A dor diminuiu. A mão direita formigou, depois, todas as sensações sumiram. Agora ela não seria capaz de empunhar o maçarico de plasma. Ope caminhou pela nave até a pequena porta que levava ao compartimento do motor. Meio que rastejou para dentro, olhou ao redor por um tempo e voltou a emergir. Vou ficar aqui dentro um pouco, e informou ele. Parou, franzindo a testa e pensando. Bem, podemos manter contato usando os capacetes. Ripley, fique aqui comigo. Kasianov, você e os outros precisam entrar na Marion e começar a pegar os suprimentos. Vou com eles, disse Ripley. Não, você está ferida, ainda consigo andar e carregar suprimentos, e insistiu ela. Nós vamos trancar as portas da Narcissus quando sairmos, aí não precisa se preocupar que alguma coisa entre para incomodar você. Fique aqui e trabalhe. Conserte direito. Ela sorriu, tudo bem, e respondeu Mas não corram riscos. Nenhum de vocês. Não com aquela coisa solta por aí, e com, vocês sabem.
Não concedam, completou Kasianov, devíamos fazer isso agora, e disse Ripley. Não deve restar muito tempo para ela. Bom, Pope se levantou e esvaziou a maleta de ferramentas que trouxera consigo. Enquanto eu estiver aqui comprando nossa passagem para casa, a decisão é sua. Era difícil, mas Ripley sabia que também era verdade. Não demorem, concluiu ele. E fiquem seguros, segura é meu nome do meio, respondeu Ripley. Ela riu, tossindo dolorosamente, e depois se virou para sair. Kasianov foi atrás dela, fechando e trancando a porta. Ripley não pôde evitar pensar que jamais voltaria a ver o interior da Narcissus, primeiro a ala médica, depois o depósito, e disse Kasianov. Talvez 1 hora. Depois, saímos, e concordou Ripley. Mesmo depois de 37 anos dormindo, estou exausta,